Bom, você está acompanhando conosco aqui ao vivo uma reunião do Grupo de Trabalho 5G, destinado a avaliar e acompanhar os impactos da implantação da tecnologia 5G no Brasil. Vamos a mais um convidado. Essa audiência pública, quero cumprimentar também os nossos palestrantes aqui presentes, agradecer a contribuição para tema tão relevante ao país e passo agora para... Só um minutinho. Na verdade, esse é o deputado Vitor Lippe, que assume a coordenação dos trabalhos nesse momento no local, na vaga, né, deixada pela deputada Perpétua Almeida, do PCdoB do Acre, que estava coordenando os trabalhos até há pouco. Então, vamos continuar aqui acompanhando esta reunião. Possam se manifestar. Eles terão 3 minutos aí para fazer a sua interpelação, a sua pergunta, e eu abro, então, essa oportunidade aos deputados para que possam fazer os seus questionamentos. Bom, depois de ouvirmos vários especialistas, vários convidados, neste momento o deputado Vitor Lippe abre a fala, né, a participação para os deputados inscritos nesta reunião da comissão que está analisando a implantação, o grupo de trabalho, né, está analisando, avaliando e acompanhando os impactos da implantação da tecnologia 5G no Brasil. Este grupo também tem como objetivo propor medidas para o aperfeiçoamento da legislação relacionada aos serviços de telecomunicações. Os especialistas que aqui vieram, que agora vão responder alguns questionamentos feitos pelos parlamentares, trouxeram temas como geopolítica, segurança nacional, segurança da informação e também segurança de Estado. Para se ter uma ideia, participaram aí o comandante de Comunicações e Guerra Eletrônica do Exército do Ministério da Defesa, o general Ivan de Souza Correia Filho, ainda o diretor do Departamento de Segurança da Informação, o conhecido GSI, Gabinete de Segurança Institucional, Marcelo Paiva, e ainda o diretor-presidente da Autoridade Nacional de Proteção de Dados, a ANPD, Valdemar Gonçalves, e o professor da Escola Superior de Guerra, Ronaldo Gomes Carmona. Neste momento, o deputado Vitor Lippe está aguardando para a participação dos deputados inscritos para fazerem questionamentos aos convidados que estão participando desta reunião de trabalho do GT 5G. Bom, vamos continuar aqui atualizando você. Este grupo, como eu disse, é destinado a avaliar e também acompanhar impactos da implantação da tecnologia 5G no Brasil. Teremos também além dessa reunião técnica, teremos a votação de alguns requerimentos pelos participantes desse GT. Vamos voltar ao deputado Vitor Lippe. Então, eu queria eu mesmo, diante até da oportunidade do tema, fazer algumas perguntas para os representantes do governo, também das Forças Armadas do Brasil, para que nós possamos... obviamente, nós ouvimos várias preocupações genéricas aqui que todos comentaram, né? Da questão da segurança cibernética, da privacidade de dados, que acreditamos nós sejam temas que todos os países do mundo têm as suas preocupações. É natural que, à medida que nós tenhamos a digitalização, inclusive dos serviços, né, essa conectividade que é cada vez maior, nós tenhamos também que desenvolver sistemas que permitam, né, uma segurança cibernética, uma privacidade de dados cada vez maior. Nós sabemos já de várias tecnologias, inclusive de blockchain e outras, né, que permitem, obviamente, você ter aí sistemas mais seguros. Como foi dito aqui também, não existe algo que talvez seja absolutamente seguro todo o tempo, né? Infelizmente, nós podemos ser vítimas aí de hackers,
por questões diversas, e isso não pode impedir que o Brasil avance, que as nossas empresas avancem, né, que nós possamos utilizar a conectividade, que hoje é absolutamente essencial para a produtividade, para a melhoria dos serviços, para, enfim, levar oportunidades de desenvolvimento econômico e social, para a produtividade do país. Então, é algo que é absolutamente desejável e necessário, com, obviamente, como foi dito, com as preocupações da segurança que vem avançando. Eu gostaria de fazer algumas perguntas, porque foram utilizadas aqui alguns comentários sobre questão de poder, né? Quer dizer, bom, países estão disputando o poder no mundo, mas que poder seria esse? Quer dizer, qual é a preocupação? É um poder de disputa econômica, que eu acredito que isso seja absolutamente normal, quer dizer, há uma disputa de mercado, os países, e acho que maior parte dos países, procuram desenvolver novas tecnologias e ter mercado. Então, isso faz parte de uma disputa mundial para que se tenha ampliação de mercado. E aí nós temos vários países do mundo que são detentoras aí de grandes tecnologias que são utilizadas pela maioria dos países do mundo. Temos aí algumas empresas globais, empresas que estão entre as mais, e são de diversos países, algumas são americanas, outras são suecas, outras são da Finlândia, outras são da China, outras são da Coreia, outras são do Japão. Então, cada uma delas certamente está se empenhando para poder oferecer os melhores produtos com os melhores preços. Então, eu não tenho nenhuma dúvida que isso permeia a questão. Nós ouvimos falar que haveria uma preocupação do governo em relação a limitar empresas de participarem vamos dizer, de fornecimento de equipamentos para o 5G no Brasil, ou nessa rede que nós não sabemos ainda exatamente o que é, ou pelo menos eu não consegui entender o que seria essa rede privativa do governo. O que seria essa rede privativa do governo? Seria ter toda a infraestrutura, ter uma faixa, ter programas específicos que pudessem garantir, assim como os israelenses fazem. Eles têm lá, os fornecedores do mundo inteiro não fizeram restrição nenhuma, mas eles têm programas que garantem, ou pelo menos trazem a melhor segurança cibernética lá e de privacidade de dados. Então, eu gostaria de ouvir um pouco melhor, né, porque, felizmente, pelo menos no nosso entender, a Anatel vem caminhando para que não haja restrição de participação de nenhuma empresa do mundo. Né? Isso está alicerçado, certamente, até no aprendizado dos outros países do mundo. Os países do mundo que nós temos acompanhado, são muito poucos que fizeram alguma restrição a alguma empresa ou algum país fornecedor de equipamentos. A grande maioria dos países do mundo não fez restrição e não está fazendo restrição. Inclusive, desses países, me parece que os que fizeram restrição estão muito alinhados politicamente com os Estados Unidos. Então, os Estados Unidos fez isso, a Inglaterra, a Austrália. No entanto, na própria Inglaterra ainda falta passar pelo parlamento para que haja uma oficialização dessa posição de restrição de empresas fornecedoras, mas na própria Suécia, onde, vamos dizer, é uma grande competidora aí, ou é um grande player mundial, tá, entre as duas maiores empresas do mundo de fornecimento de componentes aí, para conectividade, quer seja de antenas, de rádio base, né, que é a Ericsson. Lá, o governo, num primeiro momento, acenou com a possibilidade de fazer restrição. E a própria Ericsson, que é a maior concorrente, são as duas grandes concorrentes do mundo com a Huawei, ela mesma se posicionou que não haveria nenhuma justificativa para restringir, mesmo na Suécia, que é a terra da Ericsson, a restrição à Huawei ou a qualquer empresa chinesa
porque não havia nenhum motivo, nenhuma justificativa para isso. Ela que é detentora de muito conhecimento. São as duas grandes empresas do mundo que mantêm grande parte do fornecimento dos equipamentos no mundo todo. Portanto, me parece que esse medo de ter uma empresa que vem aqui para fazer espionagem, que possa trazer riscos para a soberania nacional, hoje não se justifica. Na própria Europa, 60% dos países já se posicionaram e não vão ter restrição. Os outros ainda não se posicionaram, mas há uma perspectiva de que isso não aconteça também. Então, me parece que são muito poucos os países do mundo que estão tendo esse posicionamento que nos parece muito mais político, porque também das várias denúncias que fizeram, me parece também que não houve até hoje nenhuma comprovação de espionagem por parte da China ou da Huawei. Então, a gente gostaria até de abordar isso, porque isso trouxe muita polêmica no começo desse assunto, mas isso parece que ainda permeia nessa questão da rede privada, que a gente não sabe bem o que é essa rede privada aí. Se é de estrutura, né, se ela é estrutural, se ela vai ser através de programas, né, como fazem os israelenses, apenas eles fazem uma segurança cibernética através de programas especiais, específicos. Então, gostaria de ouvir um pouco mais isso, o que é essa rede privada, quanto é que isso deve custar, né? O que o Exército brasileiro, as Forças Armadas, o governo, entende como isso, porque isso está trazendo uma certa preocupação, né? O que é isso? Quanto é que vai custar? E eu gostaria também, se fizesse também, fazer uma outra pergunta, que é em relação a qual é o posicionamento do governo em relação à questão das frequências aí, por exemplo, de 700 MHz. Nós sabemos que esse leilão também, nós teremos essa possibilidade do leilão da frequência 700, e nós, assim como o pessoal do agro e muita gente que está se interessando pelo tema, achamos que isso preferencialmente deve atender o agro brasileiro, já que as informações que nós temos é que 77% das propriedades, né, produtivas do Brasil, né, não tem conectividade, né, não tem internet. Isso seria essencial, seria uma grande revolução, porque todos vocês sabem que trabalham com questões estratégicas, que o Brasil realmente é um grande celeiro do mundo, né, na produção de alimentos, e isso seria absolutamente essencial. Então, a gente entende que isso deveria ser colocado como uma prioridade, aproveitando aí esse leilão, e nós gostaríamos também que o governo pudesse manifestar nesse sentido, pelo relevante interesse econômico e social também para o desenvolvimento, para reduzir as desigualdades regionais no Brasil, a gente pudesse utilizar os 700 MHz para levar a conectividade. É um custo muito mais baixo, já que a informação que nós temos é que uma antena chega a atender aí 50 quilômetros quadrados. Então, é uma grande oportunidade que precisa ser aproveitada como prioridade do Brasil. Mas, então, eu gostaria, são essas duas perguntas. Eu gostaria, portanto, já que não tem nenhum outro parlamentar, eu estou tendo esse privilégio aqui com vocês, né, com os nossos palestrantes. Eu gostaria, então, que, a princípio, cada um de vocês pudesse fazer alguma consideração a respeito dessas questões. Custo, o que seria essa rede privativa, né? Se ela efetivamente deve ter restrições à participação de algum fornecedor, e a questão dos 700 MHz. Deputado Vitor Lippe, é o deputado Fausto Pinato, é que eu cheguei atrasado. Viu, da sua participação. Olha, eu abusei do meu tempo aqui, Fausto, porque até aquele momento não tinha nenhum deputado ainda inscrito, mas, sem dúvida, nós queremos ouvi-lo, porque Vossa Excelência tem dado uma grande contribuição aqui para o tema, tem se interessado muito, é um grande defensor do agro, também trabalha bastante para que não haja nenhuma discriminação ou limitação para a participação de nenhuma empresa, e também é o presidente da Frente Parlamentar aí, Brasil-China. Então, meus cumprimentos a você. E, na sequência, eu posso passar a palavra para você, meu querido amigo. Eu vou apenas ouvir aí os nossos
palestrantes, e aí, na sequência, eu já peço para que você possa fazer as suas perguntas também. Fausto, muito obrigado. Obrigado. E aguardamos você aí para que a gente vá anotando aqui as considerações aí dos nossos apresentadores. Obrigado, meu amigo. Boa tarde, senhores. Deputado, posso me pronunciar? Ok. Sobre essa questão do custo, né, a nosso ver aqui, custo realmente, como foi bem falado ali pelo general Correia Filho, segurança é um artigo caro. Tá? Porém, a falta de segurança ela pode se tornar mais cara ainda. Isso aí, nós vemos o que tem acontecido, né, até conforme foi ilustrado pela deputada Perpétua, né, tem acontecido recentemente com esses ataques hackers, essa falta de segurança, né, que existe de forma sistêmica, né, e eu coloquei no final da minha apresentação que nós carecemos, então, ali de educação, de uma forma generalizada, de uma elevação de cultura, de uma maturidade de segurança cibernética. Né? Nós precisamos, então, levar, nesse sentido, a cultura nacional de segurança cibernética, de educação, para que possamos mitigar esse tipo de situação. Quanto a situações de exemplos de rede privada, nós temos ali diversas situações no mundo. Nós verificamos ali que existem países que são, por motivos ali diversos, né? Então, econômicos, políticos, que seja, mas temos países ali que eles têm alguma restrição contra determinadas empresas, outros têm restrições parciais, outros não têm restrições, outros têm restrição total. Tá? Nós aqui, nossa IN04, ela foi bastante agnóstica, vamos dizer assim. Nós nos ativemos aqui aspectos técnicos, tá? E eu acredito que esses aspectos técnicos, eles já irão realmente ali naturalmente, porque, vamos dizer assim, selecionar naturalmente ali quais são quem estaria realmente em condições de integrar esse sistema, tá? No Brasil como um todo, né? Falando não especificamente de rede privada ou da rede geral ali. Mas nós falamos, inclusive, como eu tinha dito aqui, manter essa parte da diversidade, porque quanto mais empresa, quanto mais, vamos dizer assim, quanto mais aparelhos distintos tiverem ali, eles podem ser substituídos eventualmente, porque uma empresa pode parar de funcionar, ou pode ter alguma vulnerabilidade, ele pode ser substituído. Então, ele está atendendo aquele princípio lá da interoperabilidade também. Tá? Sobre essa parte, como é que a gente vai poder fazer essa fiscalização? Foi uma pergunta até que a deputada tinha falado lá no início também. Nós previmos também ali a designação na IN04 de um órgão central do sistema de auditoria. Né? E nós sugerimos, então, inclusive, que essa atividade de auditoria das redes de quinta geração, que eles possam englobar, inclusive, empresas, consumidores, parceiros, tá? Governo e instituições de pesquisa, para que seja o mais abrangente possível, para que realmente nós tenhamos ali uma solução, independente de qual seja, que ela agrade realmente a sociedade brasileira como um todo. Então, essa é a minha colocação. Obrigado. Palavra para o Marcelo. Agora em Brasília são 11 horas e 35 minutos. Você está acompanhando conosco aqui uma reunião do grupo de trabalho conhecido por GT 5G, destinado justamente a avaliar os impactos da implantação da tecnologia 5G no Brasil. Bom, respondendo aí as perguntas do deputado Vitor Lippe, uma boa parte das perguntas, deputado, na verdade são competência do Ministério das Comunicações, eu não tenho como me pronunciar quanto a elas. Então, essa questão quanto a formato, custo, por exemplo, da rede privada, destinação da faixa de 700 MHz, agora, esses assuntos eles estão tratados na portaria do Ministério das Comunicações e na minuta de edital que a Anatel elaborou, e me parece que estão bem endereçados. Agora, inclusive, essa questão da restrição, ela né, não surgiu na portaria,
Mas é um assunto do Ministério das Comunicações, então eu ia pedir ao deputado que, por favor, perguntasse ali ao Ministério, vou evitar de me pronunciar. Agora, eu queria aproveitar a oportunidade, deputado, para defender a existência da rede privada. A rede privada ela é realmente um mecanismo de proteção para a administração pública federal, principalmente no caso brasileiro, ela é um mecanismo que está sendo usado no mundo inteiro e que eu entendo, inclusive, que não deva ser só do Estado. A fábrica que vai adotar o 5G, ela podendo e tendo esse tamanho, essa importância e esse capital para investir nisso, ela deve ter a rede privada dela de 5G, para garantir a eficiência e a eficácia dos serviços dela. Então, o governo também deve fazer isso. E no nosso caso, particularmente do Brasil, essa rede privada de 5G, ela ganha um ingrediente a mais que é muito importante na segurança, que é a possibilidade de aplicação plena da IN04, que foi a norma feita pelo GSI e que melhora muito aí os requisitos de segurança da rede do 5G. Que ela não é por força de lei, ela não é uma lei, né? Ela é uma instituição normativa para a administração pública federal. Então, na rede pública que vai ser instalada, ela não está sendo imposta no edital, na minuta de edital. Mas na rede privada do governo federal, eu diria que ela, senão, não está cumprindo a instituição normativa, não está cumprindo uma norma que, para a rede privada do governo federal, ela teria que ser imposta. Então, isso vai melhorar muito a condição de segurança dessa rede. Então, eu acho que ela, sim, a rede privada, ela é importante e deve ser efetivada. O formato disso é a atribuição do Ministério das Comunicações. Vamos deixar que eles cuidem aí do assunto. Muito obrigado, deputado. Bom, nesse momento está coordenando os trabalhos desta reunião do Grupo de Trabalho 5G, o deputado Vitor Lippe, que está inquirindo os convidados. Vamos a mais uma resposta. Eu acho assim que é preciso compreender, né, e como eu disse, esse debate aqui que introduz o problema de geopolítica, o problema de segurança de Estado, mostra que essa é uma premissa, inclusive, do debate sobre 5G, né? Porque o debate sobre 5G não é um debate apenas sobre o problema tecnológico, né? A tecnologia em si ela não é neutra, né? Ela, no geral, ela atende a interesses daqueles fabricantes, né? Que necessariamente são fabricantes que se estabelecem num determinado país, né? Então, eu diria, em primeiro lugar, que a tecnologia ela não é neutra, né? E quem domina a tecnologia, ela domina os dados, né? Nós estamos falando aqui que o 5G ele vai gerar uma imensa massa de dados, né? Que vai, em boa medida, organizar tanto a vida humana quanto a atividade econômica. E esses dados, eles poderão, portanto, ser utilizados como instrumento de poder daquelas nações que os dominam, né? Por isso que eu estou falando da nossa vulnerabilidade de nós, como país, não termos domínio tecnológico dessa tecnologia, da necessidade de nós nos anteciparmos e nos prepararmos, inclusive, para a próxima evolução tecnológica referente ao 6G, né? Então, aqui eu não estou me referindo a país A ou país B, mas todas as grandes potências do mundo, elas possuem poderosos sistemas de inteligência, né? E utilizam plenamente esse seu domínio tecnológico para fins de poder nacional, para fins de agregar a sua capacidade econômica. Então, isso é usual se os senhores observarem na história das nações. Por isso, que nós não podemos, nessa discussão do 5G, ver a questão somente pelo prisma de mercado, né? Isso, aliás, todos os grandes países, nenhum dos grandes países tem visto apenas pelo prisma de mercado. Afinal de contas, por exemplo, né, para dar um exemplo muito claro, o deputado Vitor Lippe falou sobre o interesse do setor do agro brasileiro, né? Nós somos uma grande potência agrícola, temos interesse em colocar adiante o conceito de fazenda 4.0. Agora, para isso, é preciso conectividade na área rural. E isso só ocorrerá
se o país exigir contrapartida. Senão, se for simplesmente pelas leis de mercado, muito provavelmente as estações de rádio base inicial de 5G estarão localizadas no Leblon, no Rio de Janeiro, no Lago Sul, em Brasília, ou nos Jardins, em São Paulo. Então, para que o 5G atinja todo o território nacional, inclusive a Amazônia Profunda, possibilite o agro utilizar desse conceito de indústria 4.0, é preciso que o Estado haja para equilibrar essas questões, né? Daí essa discussão, por exemplo, sobre rede privativa, sobre a necessidade de atingir o conjunto do território nacional. É isso que eu gostaria de dizer em relação ao que foi perguntado. Muito obrigado. Gostaria de passar a palavra para o Valdemar. Deputado, eu concordo com o general Correia Filho. Eu acho que a parte tecnológica tem o Ministério das Comunicações, tem a Anatel, que vão dar os parâmetros e estamos bem representados. Pela visão da Autoridade de Proteção de Dados, nós vemos que o atendimento e tudo está em conformidade com a Lei Geral de Proteção de Dados, é importante, é fundamental, e vai ser exatamente uma tarefa de quem coleta dados. Então, as operadoras, as diversas empresas que coletarem dados e acessarem ao 5G, elas vão ter que ter a sua grande preocupação e trabalhar na parte de, por exemplo, chaves criptográficas mais seguras. Então, ela vai, independente do hardware que ela estiver usando, ela vai ter que montar uma estrutura de governança que permita que ela continue trilhando tudo em conformidade com a LGPD. Não vai se admitir que a solução justifique grandes vazamentos. Quem coleta dados, que são a grande riqueza deste século, vai ter que ter responsabilidade e vai ter que tomar todos os cuidados para não causar nenhum dano ao seu titular. Então, isso é importante para a NPD e é uma dos fatores que quem estiver entrando no 5G vai ter que considerar a Lei Geral de Proteção de Dados. Obrigado. O Vitor Lippe, como sendo membro, é que estará presidindo, e a próxima etapa, deputado, seria a leitura dos requerimentos e a deliberação sobre os mesmos. Se você tem os requerimentos, então passaria a palavra para poder conduzir sobre os mesmos. Obrigado, general Peternelli, muito obrigado. Eu passo, então, a leitura dos requerimentos que eu estou apresentando, general Peternelli. O requerimento 2021, que diz respeito... Só um minutinho. Ao requerimento número 2, agora de 2021, da nossa deputada Perpétua Almeida, que requer a realização de audiência pública com o tema apresentação do 5G pelos principais fornecedores, funcionalidades, aspectos mercadológicos e de segurança cibernética, com os seguintes convidados: a Huawei, Ericsson, Samsung, Nokia e Fujitsu. E coloco, então, em votação esse requerimento, general Peternelli. Senhores deputados que o aprovam, permaneçam como se encontram, os contrários queiram se manifestar. Ninguém se manifestando contrariamente, consideramos, então, aprovado. Passo agora ao requerimento, general Peternelli, número 3, também da deputada Perpétua Almeida, que requer a realização de audiência pública com o tema impactos geopolíticos nas relações entre o Brasil e o processo de construção de 5G no mercado brasileiro, com os seguintes convidados: embaixador Luiz Augusto de Castro Neves, a diplomata Tatiane
Rosito, o professor Jorge Almeida, o professor André Roberto Martim e o presidente da FPA, aí da Frente Parlamentar do Agro, o deputado Sérgio Souza, especialista e também o especialista em geotecnologia, Clarice Brown, da Eurásia. Bom, coloquem em votação o requerimento. Os senhores deputados que o aprovam permaneçam como se encontram, os contrários queiram se manifestar. Ninguém se manifestando, considero aprovado o requerimento. Requerimento número 4, também da deputada Perpétua Almeida, que requer a realização de audiência pública com o excelentíssimo ministro das Comunicações, senhor Fábio Faria. Coloco em votação o requerimento. Aqueles que aprovam permaneçam como se encontram. Os contrários devem se manifestar. Considero aprovado o requerimento. Passamos agora ao requerimento número 5, da senhora Perpétua de Almeida, novamente a deputada, que requer a realização de audiência pública com o tema o posicionamento da academia sobre a tecnologia 5G, com os seguintes convidados. Da Escola Politécnica da USP, o senhor Marcelo Zufo, que é professor livre-docente do Departamento de Engenharia de Sistemas Eletrônicos da Escola Politécnica da USP e membro do Instituto de Engenheiros Eletricistas e Eletrônicos. E também da Associação Brasileira de Instituições de Pesquisa Tecnológica e Inovação. Também o convite à Inatel, sobre segurança e tecnologia 5G, o Fábio Steibel e o professor Allan Kardec, do Departamento de Engenharia da Universidade Federal de... Bom, aqui eu não estou conseguindo ler. Bom, vamos lá. Em votação, o requerimento. Os senhores deputados que aprovam o requerimento permaneçam como se encontram, os contrários devem se manifestar. Considero aprovado o requerimento. Vamos ao requerimento número 6, também da deputada Perpétua Almeida, que requer a realização de audiência pública com o tema Tecnologia 5G aplicada, agronegócio e cidades inteligentes, com os seguintes convidados. Pela BDI, Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial, e redes 5G privadas, Igor Calvé. Também aqui participantes representando da ABINE, Associação Brasileira de Indústria Eletroeletrônica, o senhor Humberto Barbato. E também um representante da CNA. Então, coloco em votação o requerimento. Senhores deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Deputado Vitor Lippe.